Deus querido, nós louvamos o Seu nome nessa manhã, rendemos ao Senhor graças por estarmos aqui, te agradecemos por Suas misericórdias que se renovaram mais uma vez, e nós pedimos que nessa hora, Deus, o Teu Espírito Santo possa conduzir esse momento, que não seja eu, que não sejam as minhas palavras, que não seja aquilo que eu tenho para falar com a Tua igreja, mas que seja a Sua voz, que o Senhor possa alcançar mentes e corações nessa manhã, Deus, através da Sua palavra, que tem acesso aonde ninguém mais tem acesso. Que Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Que Teu Espírito Santo possa nos fazer enxergar aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado em nós, para que as nossas famílias sejam mais ainda abençoadas, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, que toda distração seja jogada por terra, e que nessa manhã haja salvação, que nessa manhã haja rendição, que nessa manhã haja renovo, que nessa manhã haja restauração, que nessa manhã haja, Deus, corações sendo tocados pelo poder da Tua palavra, Deus, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos assim a Ti, no nome do Teu Filho Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia ou leia aqui comigo no telão, Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso de número 8. Já está aqui? Amém. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o infiel, do que o descrente. Vamos ler de novo. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente, diz aqui a minha versão. Algumas versões vão trazer pior do que o infiel. Texto já pesado assim, né? Chega com o pé na porta, mas que traz para a gente lições preciosas. O tema da nossa conferência é aparências. E no tempo que nós vivemos hoje, tempo de redes sociais, tempo de mídias sociais, a gente percebe uma preocupação ainda maior com a aparência. Não apenas a aparência externa, a nossa aparência física, mas aquilo que nós mostramos, aquilo que nós demonstramos para as pessoas. Há uma importância gigantesca com o que as pessoas vão enxergar, com o que as pessoas vão ver em nós. Nós nos preocupamos muito com isso, e às vezes de forma exagerada. E por nos preocuparmos com isso, muitas vezes de forma exagerada, nós escondemos muitas coisas, e nós acabamos muitas vezes dando mais atenção para questões externas, para o que nós vamos transmitir, para o que nós vamos mostrar para fora, do que com o cuidado que nós devemos ter para dentro. E quando a gente vem para uma conferência de famílias para tratar desse tema, ele é extremamente rico e extremamente reflexivo para nós em relação a como nós temos tratado a nossa família, como nós temos cuidado da nossa casa, como nós temos cuidado dos nossos, como nós temos lidado com a questão ou com as questões que acontecem dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Por isso, eu coloquei um tema nessa mensagem que quer dizer assim: o dever de cuidar dos nossos, um chamado à ação. Nós temos esse dever de cuidar dos nossos, e hoje Deus te trouxe aqui essa manhã, nos trouxe aqui essa manhã para nos chamarmos à ação em relação a isso. O texto que lemos, Paulo está falando sobre o cuidado das viúvas. Ele está escrevendo já no final da sua vida, preso, para um jovem pastor, e ele está tratando aqui de questões do ministério, e ele se dirige diretamente a ele, tanto na primeira carta como na segunda, tratando das questões pastorais, e nesse caso específico ele vai tratar do cuidado das viúvas. Então, quando a gente lê o texto, parece que ele está falando só do cuidado das viúvas.
Mas é um texto que traz para nós muitas lições e muitos princípios que podem ser aplicados no âmbito geral da família. E é fantástico que ele vem falando nos versículos anteriores, e ele fala até o versículo 8, 3 vezes a palavra cuidado. No verso de número 3, ele vai dizer para nós: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Ele usa a palavra cuidado. Depois ele continua dizendo: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam, olha o que ele diz, primeiro a exercer piedade para com o quê? A própria casa. Primeiro eu devo valorizar, eu devo exercer, expressar amor, piedade, cuidado para dentro de casa, para depois fazer isso do lado de fora. E aí ele vai continuar dizendo: e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Deus valoriza isso. E ele continua dizendo: aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viúva, está morta. Ele vai dizer: ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. E aí ele entra no texto que nós falamos. Ele está dizendo sobre cuidado. Cuidado de casa, cuidado da família. E é um princípio que nós podemos aplicar de forma geral para as nossas casas. Nós podemos trazer isso de forma geral para a nossa família como um todo. E quando a gente começa a falar de cuidado, a gente entende que o significado de cuidado é demonstrar amor e compaixão através de ações concretas, completas. Cuidar não é só dizer eu cuido. Cuidar é demonstrar isso em ações. É demonstrar isso fazendo. É demonstrar esse amor de uma forma evidente. João, em uma de suas cartas, ele vai dizer que como é que nós podemos falar que nós amamos a Deus a quem não vemos, se nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos? Porque esse amor e esse cuidado precisa ser expressado a quem está próximo. E os mais próximos de nós são os da nossa casa, da nossa família. Cuidar, irmãos, é sair de si e centrar no outro e suas necessidades. Não naquilo que nós achamos que é o cuidado, mas naquilo que é a necessidade do outro. Aquilo que o outro enxerga por sua necessidade. É trazer a realidade para as nossas casas e nossas famílias, uma palavra que nós ouvimos pouco, que o pastor Timothy Keller, em um dos seus livros, cita: outrocentrismo. E hoje nós ouvimos muito uma palavra que é o contrário dela, que é o antropocentrismo, que é nós colocarmos nós mesmos no centro de todas as coisas. E nós queremos as nossas necessidades supridas, e eu penso em mim, naquilo que é importante para mim, naquilo que eu valorizo. Só que na família e no casamento, as coisas só caminham, as coisas só dão certo quando nós praticamos um outro conceito. Outrocentrismo. É pensar nas necessidades do outro. É pensar no que é importante para o outro. E se todos da família e da casa tiverem essa ideia de que a necessidade do outro é importante, as coisas vão caminhar de uma forma mais harmônica e em mais concordância com a palavra de Deus. Cuidar é o contrário de desleixo, displicência, negligência, que são coisas que nós vamos falar ao longo dessa mensagem. Cuidado é uma expressão do amor de Deus e uma responsabilidade de todos nós. Quando nós estamos sendo cuidados por alguém, quando nós estamos sendo assistidos por alguém, esse ato de sermos cuidados, de sermos assistidos, é uma expressão do amor de Deus para conosco. E Deus vai expressar o seu amor para conosco através do outro. E lendo esse texto, Paulo ele vai ser muito assertivo quando ele traz essa questão do cuidado. E ele começa, a gente pode dividir esse versículo em 2 partes. E ele começa dizendo: se alguém não tem cuidado dos seus. Que seus são esses? Seus parentes mais próximos, seus familiares. E ele continua dizendo: e especialmente
em especial, sobretudo, dos da própria casa, dos seus familiares, do seu lar. Irmãos, quando a gente começa a olhar esse texto, essa parte do versículo, algo grita para nós, de que as relações familiares são importantes aos olhos de Deus. As relações dentro da família, dentro de casa, são valorizadas pelo Senhor. Deus valoriza essas relações e Ele espera que dentro dessas relações, o cuidado, o amor, o afeto, a atenção, essas coisas sejam expressadas e essas coisas estejam ali, de fato e de verdade, sendo realidade dentro das nossas casas. E quando Ele traz para nós essa questão, especialmente, sobretudo, irmãos, os da própria casa, nos faz pensar que muitas vezes nós cuidamos mais do que os que estão de fora, nós damos mais atenção aos que estão de fora, nós ouvimos mais os que estão de fora, nós servimos mais os que estão de fora. Não que não tenhamos que servir, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes nós nos preocupamos mais com o lado externo do que com a nossa própria casa. Quer ver um exemplo? Para nós que estamos na igreja e caminhamos aqui, às vezes aqui nós temos o nosso coração aberto para fazer tudo. A gente limpa, carrega banco, lava louça, faz de tudo. Mas em casa nós somos resistentes. Mas em casa nós temos dificuldade. Aqui nós sentamos, ou lá fora com um amigo ou uma amiga que precisa do nosso auxílio e da nossa assistência, a gente senta horas, irmãos, e ouve, fala. Qual é a sua necessidade? Do que você precisa? Como eu posso te ajudar? Mas em casa, quando precisa ficar 5 minutos ouvindo a esposa, para os maridos aí agora, é uma dificuldade, irmãos. Não é isso? Ouvir às vezes a esposa, aquilo que ela tem para falar, é difícil para nós. Mas por que às vezes nós damos tanto de nós para quem está fora e tão pouco demais de nós para quem está dentro? Por que nós dedicamos tanto do nosso empenho, tanto do nosso esforço para fora e pouco para dentro? Por que nós nos empenhamos tanto em estudarmos? Por que nós empenhamos tanto no trabalho? Dedicamos tanto tempo, tanto esforço na aquisição de recursos financeiros, e às vezes é tão difícil gastar tempo com a esposa, com os filhos. É tão difícil dedicar às vezes esse mesmo empenho, esse mesmo esforço que a gente dedica para fora, para dentro de casa. Essa é uma mensagem reflexiva para nos fazer pensar. Não pensa que ela não me faz pensar. Quando nós subimos aqui para falar algo e transmitir algo para a igreja, é porque essa palavra ela já foi primeiro ministrada aos nossos corações. Primeiro, quem está aqui já foi confrontado, já foi ministrado por Deus. Deus já me deixou reflexivo em relação a isso, para que eu pudesse transmitir isso para você hoje. Cuidado de Deus. Pense, pondere, reflita. Se você tem dedicado mais tempo, mais esforço, tem se doado mais para fora do que para dentro, do que para os filhos, para a esposa, para aquelas pessoas que Deus deu para cuidar. Nosso primeiro ministério, para quem tem ministério dentro da casa de Deus, é a nossa casa. Os nossos filhos, nossas esposas, os nossos são aqueles que precisam primeiro do nosso cuidado. Porque quando isso acontece dentro de casa, e aí isso transborda para fora. Porque se isso só acontece fora, isso não é real. Isso é aparência. Porque nós só fazemos aonde os olhos das pessoas vão ver. Nós só fazemos aonde os olhos das pessoas vão enxergar. Mas dentro de casa, talvez só quem vai enxergar e quem vai valorizar são os seus. Mas é lá que tudo tem que começar. É dentro de casa
que o nosso cuidado começa, que o nosso cuidado inicia. Amém? E entendendo isso, a gente parte para algo muito interessante em relação ao cuidado para com os nossos. Há algo dentro da estrutura familiar que nós sempre frisamos e destacamos, Tati e eu pelo menos, quando estamos ministrando o curso de Casados para Sempre, que é algo que aprendemos há alguns anos atrás, que há uma estrutura dentro da casa. Você tem 3 tipos de relacionamentos dentro do lar: o relacionamento conjugal, o relacionamento parental e o relacionamento fraternal. Exatamente nessa ordem: relacionamento conjugal, relacionamento parental, relacionamento fraternal. E a gente, quando está tratando e falando do cuidado da família, nós precisamos entender essa ordem de prioridade dentro de casa. Porque se nós negligenciarmos o primeiro, que é o relacionamento conjugal, todos os outros relacionamentos serão afetados dentro de casa. Aquilo que sustenta um lar, aquilo que dá base para uma família, que traz segurança para os filhos, é o relacionamento conjugal fortalecido, alicerçado, sendo cuidado e sendo sustentado. Quando nós invertemos isso e passamos a colocar o parental, que é o cuidado com os filhos, ou o fraternal, que é o cuidado entre irmãos, à frente do outro, quando a gente começa a inverter essa ordem, nós começamos a ter problemas dentro da nossa casa. Quem trabalha com crianças sabe que às vezes você começa a perceber uma mudança de comportamento na criança. Ela era educada, ela era calma, ela era quietinha, e daqui a pouco ela começa a ser violenta, a gritar, a querer bater, e às vezes você começa a investigar, e quando você percebe, o problema está no relacionamento conjugal. Porque, irmãos, a melhor coisa que um pai pode fazer para o seu filho, a melhor coisa que uma mãe pode fazer para os seus filhos, é amar o seu esposo e amar a sua esposa. Cuidar do seu esposo, cuidar da sua esposa. Porque quando isso está alicerçado, fortalecido dentro de casa, as coisas caminham e o lar se sustenta. As coisas funcionam ali dentro. Portanto, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, Paulo vai seguir no texto dizendo: esse negou a fé e é pior que o descrente. É um texto pesado, irmãos, mas extremamente importante para nós. E ele vai dizer para nós o seguinte: esse negou a fé, mas negou a fé como? Como que nós negamos a nossa fé? Como nós negamos a fé em Cristo? Como que isso acontece? Falando, eu digo que eu não professo mais, eu digo que eu não creio mais. É isso? Não, irmãos. É com atitudes e condutas. Essa negação em relação aos princípios e os ensinamentos das Escrituras acontece com as atitudes. Por professarmos algo, mas não praticarmos isso dentro das nossas casas. E Paulo está dizendo que quando não há o cuidado dentro da casa, dentro do lar, dentro da família, essa fé é negada na atitude, essa fé é negada na conduta. E a gente aprende nessa parte do versículo que Paulo diz que quem descuida é negligente com suas responsabilidades familiares. Quando nós não cuidamos, quando nós somos negligentes e desleixados com o cuidado da nossa casa, nós somos negligentes e desleixados com as nossas responsabilidades dentro da família, dentro do lar. Mas que responsabilidades são essas?
Existem inúmeras responsabilidades dentro da família. Inúmeras responsabilidades dentro do lar. Mas eu quero focar em apenas 3, para nós ganharmos tempo e eu não cansar vocês. A primeira é entender que a esposa, ela precisa reconhecer e respeitar a liderança do marido. Essa é uma responsabilidade do lar que está diretamente ligada ao cuidado com a família. A esposa precisa reconhecer. Pode projetar para mim, por favor, o texto de Efésios 5? Efésios capítulo 5, verso de número 21, por favor. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Próximo. Esposas, que cada uma de vocês sujeite ou respeite, reconheça a seu próprio marido, a autoridade do seu marido como ao Senhor. Próximo. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A primeira responsabilidade que nós não podemos negligenciar para que o cuidado dentro de casa seja algo real e verdadeiro é esposas reconhecerem a liderança do marido nas suas famílias. Não é baixar a cabeça para tudo. Não é se sujeitar em tudo. Porque essa liderança, essa autoridade que é colocada pelo texto, é algo que é colocado para que os homens exerçam e façam em amor. Em amor. Porque ele traz uma comparação que é como Cristo é o cabeça. Então esse amor precisa ser esse reconhecimento de autoridade, ele precisa ser algo verdadeiro e autêntico, porque ele deve ser feito e exercido pelo marido em amor. No próximo versículo, Efésios capítulo 25 ainda, a gente percebe uma outra responsabilidade, que é o marido amar a esposa de forma sacrificial. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mulheres reconhecendo a autoridade, maridos amando a esposa de forma sacrificial, como Cristo amou ao Senhor. Duas responsabilidades extremamente essenciais, primordiais, para que as coisas fluam dentro da família e para que o cuidado dentro do lar aconteça de forma harmônica e fluida. Maridos não amam pisando, maridos amam se sacrificando. Maridos não amam de forma autoritária, maridos amam de forma sacrificial. Muitas vezes abrindo mão de muitas coisas pelo cuidado dos seus, pelo amor às suas esposas, pelo cuidado da sua casa. E o próximo princípio é: os filhos obedecem e honram seus pais. Efésios capítulo 6, pode projetar por favor, verso 1 e 2. Efésios 6, verso 1 e 2. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Próximo. Honre o seu pai e a sua mãe como é o primeiro mandamento com promessa. Próximo. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. 3 pilares, 3 responsabilidades primordiais e principais para que o cuidado e para que a nossa família se sustente. 3 responsabilidades de todos aqueles que compõem o lar. Maridos amando a sua esposa de forma sacrificial. Esposas reconhecendo a liderança desse marido. E filhos obedecendo os seus pais. Quando essas coisas acontecem dentro de um lar, irmãos, a nossa casa é vista como um farol, como referencial para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Porque esse é modelo de Deus para a família, irmãos. Pode questionar, pode não aceitar, mas é modelo de Deus segundo as Escrituras para a família. E quando nós
reconhecemos, abrimos mãos dos nossos preconceitos e nos esforçamos para nos encaixar nesse modelo, a nossa família será com certeza abençoada por Deus, porque nós estamos nos esforçando para caminhar segundo a sua palavra. Portanto, colocando esses 3 pilares na nossa família, o caminho ele está preparado para que nós possamos exercer o cuidado, para que nós possamos exercer esse amor, essa atenção que precisa haver dentro das nossas casas. Entretanto, a gente pode se questionar o seguinte: como que eu posso exercer esse cuidado, essa piedade e ser mais autêntico dentro da minha casa? Como é que eu posso mudar muitas vezes padrões, mudar muitas vezes preconceitos, mudar muitas vezes ideias que eu tenho, para que a minha família se encaixe dentro daquilo que Deus quer? O que eu preciso fazer? Como eu posso fazer para me enquadrar nisso? Qual é a minha parte? Porque é difícil viver essas coisas. Não é simples nós nos colocarmos e nós nos enquadrarmos nisso. É complicado demais. E a gente fica se perguntando: o que fazer, irmãos? Como fazer? Como é que eu posso, para os homens, a gente às vezes pega no pé dos homens, né? Como é que eu posso viver aquilo que Pedro escreve na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 7, dizendo que o homem, ele precisa viver a vida comum do lar. Ele precisa ter a sua esposa como vaso mais frágil. Como eu vou fazer isso? Só tem um caminho para nós conseguirmos viver essas verdades e essas realidades para a nossa casa. Primeiro, nós precisamos olhar para um modelo. Nós precisamos olhar para Jesus. Não tem como nós exercermos o cuidado, nós olharmos para dentro da nossa casa e fazermos tudo isso de forma plena e real, sem nós olharmos para Jesus. Nós precisamos olhar para Ele porque Ele é o nosso modelo. Como? Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 25. Pode projetar, por favor? A gente já está caminhando para o final. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, Jesus sendo crucificado, pendurado, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Próximo, por favor. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí seu filho. Próximo. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Sabe o que está acontecendo aqui? É o nosso modelo. É Jesus Cristo cuidando da sua mãe. É Jesus Cristo mostrando para nós de que é possível exercer o cuidado, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo em meio às maiores adversidades. É possível nós cuidarmos dos nossos, porque Ele cuidou. E se Ele cuidou, só é possível nós cuidarmos dos nossos e exercermos o cuidado para com a nossa família, para com a nossa casa, se nós colocarmos Jesus como modelo. Nós precisamos olhar para Ele. Primeira coisa é olharmos para Ele, e a segunda coisa é reconhecer que nós somos falhos. Reconhecer que muitas vezes nós não conseguimos, porque somos pecadores. Reconhecer que muitas vezes nós não conseguimos, porque o nosso coração é ruim. Reconhecer que muitas vezes nós não conseguimos, porque nós guardamos coisas dentro de nós, que só Ele pode mudar e transformar. João capítulo 15, verso 5, parte B, Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Para exercermos isso, nós precisamos de Jesus. Para cuidarmos da nossa casa, como as Escrituras nos ensinam, nós precisamos do modelo. Porque senão, irmãos, a gente vai se esforçar, a gente vai tentar, a gente muitas vezes vai dar o nosso melhor, mas não vai conseguir. Porque para conseguirmos de fato viver isso, nós precisamos olhar para Ele, reconhecer que dependemos dEle. E por último,
nós precisamos fazer algo para fechar, que é correr para Ele desesperadamente. Correr para Ele desesperadamente, para que nós tenhamos condições de dar auxílio à nossa família. Porque muitas vezes o auxílio que nós queremos dar, muitas vezes o cuidado que nós precisamos dar, aquilo que nós queremos fazer, nós não temos condições e nós não conseguimos, porque tem coisas que dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no seio da nossa família, no meio dos nossos, só Jesus pode fazer. Só Ele tem o poder de mudar os nossos corações, porque quando os corações são transformados, as nossas atitudes mudam, as nossas atitudes vão mudar. Às vezes a nossa casa está gritando, irmãos. Às vezes a nossa família está chorando. A nossa casa está à beira de desmoronar. Mas nós não corremos para Ele. Mas eu quero te dar o exemplo de um homem chamado Jairo. E as Escrituras relatam que ele, em um momento de desespero, em um momento em que ele estava prestes a ver a sua casa desmoronar, ele era religioso, ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei, ele conhecia os ritos religiosos, ele era um líder religioso, mas ele não conseguia resolver aquelas questões. Com certeza ele tentou, com certeza ele deu o melhor de si, com certeza ele fez tudo aquilo que era possível, até chegar um momento que ele entendeu que ele não tinha condições, que mesmo gastando todos os seus recursos, que mesmo tentando dos seus meios, da sua maneira, da sua forma, ele não conseguiria resolver. Então ele toma uma decisão. Ele ignora o que as pessoas iriam pensar. Ele abre mão da aparência. Ele abre mão do julgamento das pessoas. Ele abre mão dos seus preconceitos. Ele abre mão da sua resistência. Ele joga no chão o seu orgulho. E ele corre para o único que tinha condições de resolver a sua questão. E ele corre para os pés de Jesus. E no meio de muitas pessoas ele diz assim: Jesus. Aos pés de Jesus ele pede socorro. Aos pés de Jesus ele pede auxílio para a sua casa, para a sua família. E depois de falar com Jesus, ele chega com Jesus aonde? Em casa. Ele sai sozinho, mas quando ele volta acompanhado de Jesus, entendendo que ele era o único que tinha o poder de transformar a sua casa, de salvar a sua filha, de salvar a sua família. Portanto, para nós vivermos essa realidade, eu quero convidar você a olhar para Jesus. Eu quero convidar você a reconhecer que é falho e não consegue fazer por conta própria. E eu quero convidar você a correr para Ele, correr para os pés dEle, vencendo tudo aquilo que te prende, todas as barreiras que te impedem de se entregar a Ele.